Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia fiel é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tudo opera e executa. Grandes feitos poderosos ele opera, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que já dizia aos judeus que estavam a cada dia mais afastados do Deus Altíssimo por conta das tradições meramente humanas. Ele dizia àqueles que queriam guardar o sábado, ele dizia: qual de vós não desamarra o seu animal para lhe dar água? Porque, segundo a lei de Moisés, não se cumpre os mandamentos. O Shabat, aonde descansaremos de todas as obras, são aqueles que alcançam a justiça através de Cristo Jesus. Ele dizia: até mesmo os animais conhecem o seu dono, sabem aonde coloca o alimento, na manjedoura, da qual ele é o nosso alimento puro e espiritual, do qual nós, dia após dia, segundo o pão da vida, ele nos compartilha o maná do alto dos céus. Aquele que disse: bem-aventurado aqueles que fazem a comida do Filho, aonde ele fazia a do Pai. Porque bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que segue exercendo o direito, segundo a imparcialidade, segundo a equidade, aquele que segue exortando em justiça e em verdade, muito melhor do que sacrificar, porque através dele se alcança a devida obediência. Somos seus imitadores, do qual ele já ofertou o sacrifício agradável, e quando ele está em nós e nós nele, estamos com a devida obediência, ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores, porque ele nos justifica, sua graça nos basta. E nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa. Isso nos é imputado como justiça, como edifício, casa do Deus Altíssimo, através do Filho, o elo da perfeição, onde se fez um, o Pai e o Filho se fez único, o Deus único, do qual amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aonde só se alcança através de fé e promessas excelsas, do qual dia após dia nós perseveramos, porque ele nos sustenta e nos capacita. Assim como em mais um dia ele nos concedeu vitória, e dia após dia ele é aquele que nos ensina. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum, porque ele é aquele que não tosqueneja. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança, aonde ninguém há de se arrancar a verdade que há em nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através dela somos santificados e purificados dia após dia. A palavra que é viva e eficaz, seguindo, não segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovado segundo a sua força e o seu poder. E a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele aonde, se não fosse por ele, nada do que tem havia sido feito por ele, e para ele são todas as coisas, do qual nós damos honra a ele através do seu Espírito, e o nome do Pai é glorificado através dos feitos que ele está operando em nós, porque ele é aquele que está no centro do trono, governando com justiça e com equidade. Está de pé como quem pisa uva nos lagares, aonde a terra é os cabelos dos seus pés. E em mais um dia ele está a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que diz àqueles que são negligentes no ensino e não
como diz, rejeitam a verdade, ele continua a apavorar, porque confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus muitos deuses impossíveis de os justificar. E ele é aquele que, através dos anjos, estão passeando sobre toda a terra, aplanando os caminhos para a sua vinda, endireitando as veredas. Ele é aquele que derruba os montes, entulha os vales, e em mais um dia ele está purificando, está abatendo aqueles que fazem da casa de comércio, porque de ladrão, covil e salteadores, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de covil, de ladrões e salteadores. E ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes, aqueles que perseveram dia após dia, da onde ele sonda o intento da mente e do coração, e sabe: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem um rachão e um maldoso. Ele é aquele que está separando o joio do trigo, o trigo juntado em seu celeiro, e o joio é aquele que ele tem uma pá na sua mão, porque aquele que não ajunta com ele espalha. E assim ele está a proceder em mais um dia. Contemplai tão grande livramento a alguns, assim como com grande queda e ruína, segundo a própria maledicência que alguns perseveram, e ele galardoa. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.